hoje é: uma pessoa de sucesso com Deus, ele precisa ser fiel. O que uma pessoa de sucesso com Deus precisa ser? Você pode dizer bem forte, 1, 2, 3. Uma pessoa de sucesso com Deus, ele precisa ser fiel. Quando eu falo fidelidade, a maioria das pessoas vão pensar em dinheiro, aparentemente, sim ou não? Mas fidelidade, ela vai muito além de finanças, e eu quero mostrar para você hoje, em que nós devemos ser fiéis. Pelo menos, eu quero mostrar e aplicar aqui 3 pontos importantes que você precisa entender sobre sua vida, que você sendo fiel, você pode ter certeza, querido, olha, Deus ele guarda, Deus ele protege, Deus ele abençoa a sua vida, amém? E não sendo fiel, a gente vai perceber também que tem um resultado negativo para aqueles que não conseguem ser fiéis. Aí no seu lugar, não precisa ficar de pé, amém? Mas fica com o seu coração aberto, tá bom? Pode ficar sentado. Abra aí em Mateus 25, a partir do verso 14. Mateus 25, a partir do versículo 14. Todos encontraram? Mateus 25, o versículo 14. Eu quero ler até o verso 30, e a gente vai fazer alguns comentários aqui a respeito disso. Princípios para uma vida de sucesso com Deus. Hoje nós vamos falar que uma pessoa de sucesso com Deus, ele precisa ser fiel. Precisa ser fiel, amém? Então vamos lá, a partir do verso 14 diz assim: e também será como um homem que, ao sair de viagem, ele chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro 1, cada um de acordo com sua capacidade. Em seguida ele partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, ele saiu imediatamente e aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2, mas o que tinha recebido 1 talento, ele saiu, ele cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daquele servo, ele voltou para acertar contas com ele. Repita essa palavra com o pastor aí, diz assim: acertar contas. Fala assim: Deus, ele acerta contas, amém? Então ele voltou para acertar contas com eles. Verso 20. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom, e você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Verso 22. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu te porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. Preste bem atenção, querido. Olha, o Senhor respondeu: servo mau e negligente, você não sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta e com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Aí o verso 30, ele diz: lancem fora o servo
inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Curva sua cabeça, papai querido. É a tua palavra, nós nos submetemos a ela como inerrante palavra do Senhor. Pedimos espírito de revelação e entendimento, Pai, para que nesta noite possamos compreender a tua palavra em plenitude, em essência, Pai, e que ao final deste culto, Pai, tanto as pessoas que estão aqui, quanto as pessoas que estão em casa, eles possam aplicar em suas vidas, Pai, este princípio da fidelidade, que vai, meu Deus, marcar, mudar e fazer, meu Deus, ao meu Pai, algo tremendo na vida deles, Pai, vai trazer um resultado tremendo na vida deles, para a honra, glória e louvor do nome de Jesus. Quem recebe aí, diga amém. Vamos lá, querido, esse texto aqui é uma parábola. Quando você pega textos como esse aqui, e você vai ver umas alegorias, né? Nome, talentos, capacidade, servo, dinheiro, juro, você tem que entender que a Bíblia, Jesus ele conta muitas parábolas. E o que são parábolas? Parábolas é uma história que Jesus ele conta, né, usando uma alegoria de uma situação cotidiana, de algo que acontece no meio das pessoas, né, que é comum no meio das pessoas, para que elas entendam a explicação sobre o reino de Deus e sobre a vontade de Jesus. Seria mais ou menos assim: eu chego perto de um mecânico e eu quero que ele entenda a palavra de Deus, e às vezes ele não tem muito conhecimento, e se eu falar muito dentro das palavras, algumas linguagens bíblicas, ele vai dizer assim: eu não entendi nada. Mas se eu pegar uma história e aplicar, usando peças, o conserto, né, usando ali o que faz o carro funcionar, né, a aparência, a lataria, e eu tentar explicar dessa forma, ele naturalmente ele vai entender o que se quer dizer. Então uma parábola é uma história, né, paralela àquela que ele quer ensinar, de um cotidiano que a pessoa esteja vivendo, para mostrar para essa pessoa o que ele está querendo dizer de uma forma mais clara. Então Jesus ele queria ser claro para as pessoas daquele dia, e as pessoas que estavam ouvindo Jesus naquele momento, eles estavam entendendo claramente o que Jesus ele queria dizer. Amém, querido? Então essa parábola basicamente é isso. Esse homem que saiu de viagem é Jesus. Ele veio cá e ele comprou de volta para o Pai tudo aquilo que ele havia perdido pelo diabo. Quem crê aí, diga glória a Deus, amém? Lá na cruz ele resgatou, pegou tudo de volta. O que ele fez? Ele voltou para o Pai, e quando ele voltou para o Pai, ele deixou na mão da igreja tudo aquilo que ele conquistou, até o tempo que ele voltará, né, para pegar tudo de novo e para reinar. E nós estamos esperando Jesus ele voltar. Quem está esperando Jesus aí, diga amém. Enquanto Jesus ele não volta, a igreja, que somos nós, eu e você, o povo de Deus, nós estamos aqui cuidando dos bens do Senhor. E qual que é o bem do Senhor? Seria o som? Seria as câmeras? Seria as cadeiras? Seria, né, a estrutura que nós estamos? Qual é a riqueza de Deus que Ele deixou para que nós cuidássemos? Dá uma olhada para quem está do teu lado e fala assim: você. Amém? O maior tesouro que Deus ele deixou na terra foi o quê? As almas conquistadas, alcançadas pelo sangue de Jesus. Então, querido, não existe nada mais precioso para Deus do que a alma de uma pessoa salva. Não existe nada mais precioso para Deus do que uma alma de uma pessoa salva. Então ele foi embora e ele deixou os seus servos incumbidos de quê? De multiplicar tudo aquilo que ele entregou na mão deles. Amém? Ele deixou para eles ali: olha, você tem, né, uma quantidade aqui. Ele usa a questão do talento, daqui a pouco eu vou falar algo para você a respeito dele, mas olha, a partir disso aqui você vai trabalhar e você vai construir mais, você vai produzir, você vai multiplicar. Então esse é o plano de Jesus em contar essa parábola. Ele deixou na mão de igreja a sua riqueza, a sua conquista, a sua bênção, para que a igreja, eu e você, homem e mulher de Deus, eu e você venhamos multiplicar. Eu e você venhamos o quê?
cuidar desses bens. Agora preste bem atenção, nesse texto aqui, nós vamos ver 3 pessoas. Nós temos aqui uma pessoa que ela ganha 5 talentos. O que eram talentos naquela época, querido? Olha, existem talentos, né, que eram talentos considerados pelo Império Romano. Existem talentos que eram considerados, né, pelos judeus. Então vamos lá, pelos romanos seria uma pedra de prata, né, uma pedra grande de prata que pesasse mais ou menos 34 a 38 quilos. Isso para os romanos. Então, para os judeus, já muda um pouquinho essa estrutura. Para eles seria 45 quilos de prata. Se você for em Apocalipse, na época, né, de que começar a grande tribulação, vai cair na terra talentos, queridos. Você imagina pedras na vida de pessoas, pedras de 45 quilos, 40 quilos caindo na cabeça de pessoas, vindo do espaço do céu. Então a Bíblia diz isso. Então, de prata, ela geraria em torno de 45 quilos. Se fosse de ouro, ficaria mais ou menos 91 quilos. Agora, só para você ter uma ideia, um talento desse, só um talento desse aqui, ele equivaleria, naquela época, a 20 anos de trabalho, só um talento. Então, 2 talentos, vamos considerar aqui, seriam 20 anos de trabalho. 5 talentos seria o quê? Seria 100 anos de trabalho. Então, olha só, então esses talentos aqui, ele basicamente, querido, se refere a quê? A um cuidado que a pessoa tem que ter naquela vida. Amém, querido? Com aquilo, é um recurso para ele viver e multiplicar. Amém? Então ele deixa esses talentos. Agora, por que divide-se em 5, 2 e 1? Porque Deus, Ele conhece cada um de nós. A Bíblia diz que Deus, Ele repartiu uma fé, e dentro de nós, naturalmente, já tem um nível de fé dentro de cada um de nós. Amém? Romanos 12, verso 3, vai dizer isso. Olha, cada um de nós, naturalmente, querido, naturalmente, já nasce com um nível de fé. É por isso que pela fé, pela graça, nós somos salvos através da fé. Então a fé, ela é essencial na nossa vida. Tem pessoas que elas não estão em Cristo, mas ela tem uma fé baseada nas suas emoções, nos seus objetivos, tem tudo. Pessoas têm fé. Lembra que as pessoas, quando elas vão buscar a Jesus, Jesus diz: a sua fé te salvou. Naturalmente, uma pessoa que ela é impactada pela palavra de Deus, ela já ativa a fé que existe dentro do coração dela. Amém? E a Bíblia diz que quando ele foi, ele sabia que as pessoas, elas são diferentes. Elas têm às vezes atribuições diferentes. E por essas atribuições, e Deus conhecendo as pessoas, o que ele faz? Ele começa a dar para as pessoas, né, capacidades, né, diferentes, porém responsabilidades iguais. Você pode falar isso com o pastor? Fala assim: olha, nós temos capacidades diferentes, dadas por Deus, mas responsabilidades iguais. Responsabilidades iguais. Então, olha, entenda bem. Uma pessoa que ganhou 5, a Bíblia diz que ele foi trabalhar, e ele saiu automaticamente, foi trabalhar, e ele produziu o quê? Ele produziu 10. O que ganhou 2, automaticamente ele foi trabalhar, e ele produziu mais 2, 4. O que tinha ganhado 1, aqui entra algo, querido, que nós devemos pensar. Do nosso conceito e de muitas pessoas, parece que quando alguém tem algo que é pouco no seu ponto de vista, é pouco no ponto de vista de Deus também. Entendeu? Tem alguém que, um exemplo, imagina que a gente vai fazer uma divisão, né, de dinheiros aqui. Quem quer receber dinheiro aí, diga glória a Deus, amém. Alguém diz assim: começa a dividir dinheiro com as pessoas aí conforme você entenda, né, que ele é digno de receber. Você começa a dar, e eu chego em uma pessoa, né, estamos aqui menos, né, dá uma diferença satisfatória da outra, e o outro diz assim: mas e aí, por quê? Preste bem atenção, querido. Um bom investidor, ele pode ganhar 1, e ele poderia fazer mais 10. Você pode aplaudir Jesus por causa disso aí, amém?
Ele olha a capacidade. Então, olha só, quando Deus dá essas capacidades, agora você vai entender o que é tudo isso aqui, para você ficar claro e entender a ministração. Então, olha só, quando Ele dá a capacidade, Ele entrega para cada um para produzir algo. Então, é alguém que tem a capacidade de fazer. Mas só que a capacidade, junto com ela, vem algo chamado trabalho. Fala assim, olha, capacidade e trabalho andam juntos. Você já viu que a sua capacidade em tudo que você faz, ela começa a ser gerada a partir do trabalho desenvolvido seu? Sim ou não? Então, quanto mais você faz, quanto mais você dedica, quanto mais você está envolvido, mais você cresce. Então, capacidade é resultado de um trabalho. Ela é resultado de um trabalho, né, de um constante envolvimento com aquilo que Deus ele me deu. Então, esse último aqui, o que ele fez? Ele fez o que muitas pessoas fazem com a capacidade que Deus deu para cada uma delas. Ele pega essa capacidade e enterra. É interessante porque ele poderia naturalmente pensar assim, olha, Jesus até nesse texto aqui, quando ele vai trazer, ele faz o questionamento: por que você não levou para o banco, não depositou? Por que você não colocou numa conta? Mas o que ele fez? Ele enterrou. Ele fez o quê? Quando eu falo enterrar, o que você entende com isso? Tem gente que vai levar para o cemitério aquilo que era para ele desfrutar e viver nessa vida. Tem gente levando para o cemitério coisas grandes que Deus quer fazer na vida dele. Amém, querido? Tem pessoas que vão levar para o cemitério. Lembro-me de um escritor, gosto muito dele, Miles Monroe. Ele disse que o lugar mais rico do mundo é o cemitério. Porque lá no cemitério é onde tem pessoas, querido, que dentro deles tinha sonhos tão grandes. Dentro deles tinha talentos tão grandes. Talentos na arquitetura, talentos, para ser um político, talento para ser um pastor, um ministro, evangelista, talentos, para ser um médico, um advogado, um juiz. Porém, como eles não trabalharam esses talentos, os dons dados por Deus, eles morreram com eles. O que eles fizeram? Eles deixaram algo valioso, que era para desfrutar dessa vida, que era logo depois, no pós-vida, entregar para Deus como fruto, como resultado, mas eles levaram para o cemitério. Tem muitas pessoas que estão, querido, enterrando o potencial que Deus colocou dentro deles de serem pessoas grandes, serem pessoas bem-sucedidas, serem pessoas abençoadas, serem pessoas, querido, olha, que entenderam o plano e o propósito de Deus na sua vida, mas eles estão enterrando como essa pessoa. E qual que é a questão? Eu tive medo. Quantas pessoas, por medo, eles deixaram de fazer aquilo que precisa ser feito? Amém? Deixa eu ensinar algumas coisas para você. O que é ser fiel? Ser fiel é ser uma pessoa verdadeira. Isso aqui é a definição da palavra em original, pistos, tá? A palavra original diz isso, olha, pessoa que é verdadeira, pessoa que se mostra fiel na transição de negócio, na execução de comandos e no desempenho de obrigações oficiais. Todos nós fomos chamados para ser um cristão, luz do mundo e sal da terra. Quem crê aí, diga glória a Deus. Uma pessoa que ela é fiel, ele assume essa condição. Uma pessoa fiel é uma pessoa que mantém a fé com a qual se comprometeu. Ele não negocia a sua fé. Ele não se vende, ele não faz como Isaú, no capítulo 25 de Gênesis. Ele não negocia, ele não permite com que suas necessidades sejam maiores, do que o seu propósito, do que o plano de Deus na vida dele. Então, uma pessoa de fé é uma pessoa que é digna de confiança. O que é uma pessoa digna de confiança? Ele foi embora, deixou na mão daquelas pessoas uma responsabilidade, e ela sabe que a pessoa que é digna de confiança, ela não vai isentar-se ou anular-se ou ser inútil. Ela vai fazer aquilo, ela vai cumprir aquilo que foi lhe entregue nas suas mãos. É uma pessoa que crê, é uma pessoa que confia, é uma pessoa que confia nas promessas de Deus. Então, querido, olha, alguém fiel,
é alguém que confia em Deus, é alguém que é digno de confiança. Então nós precisamos ser essas pessoas. Preste bem atenção, ele foi embora, e ele deixou na responsabilidade das pessoas. Uma coisa é uma pessoa estar cobrando de você todo dia. A outra coisa é ela deixar ir embora e ela dizer para você: um dia eu volto para acertar contas com você. Amém? Então vamos lá. Talentos aqui representam o quê? Oportunidades para usar as nossas capacidades. Então, talentos aqui, eu poderia também dizer que são dons que Deus nos deu para cada um de nós, para fazer algo no reino de Deus. O que mais mata o ser humano no reino de Deus, de crescer em Deus? São os nossos próprios projetos. Tudo aquilo que a gente tira Deus da nossa vida, a gente acha que melhora e na realidade piora a nossa vida. Você vai andar até um determinado limite. Um dia você vai olhar para trás e vai descobrir que ficou vazio aquilo. Ficou sem sentido. Por quê? Porque o mais importante, aquilo que é a estrutura, que é a base, aquilo que dá sentido, a satisfação, é aquele que colocou, né, dentro de você. Você já viu, eu ouvi o pastor Juraci dizer muito isso, né? O homem, ele tem um vazio dentro do seu coração que nada nem ninguém consegue preencher, a não ser Deus. Esse vazio é como se fosse uma caixinha, um espaço ali dentro do coração, que se Deus não preencher, você pode ter tudo, né? Pode viajar para todos os lugares, né? Organizar sua vida, mas você não tem. Então, se Jesus não tiver no coração da pessoa, está sempre faltando alguém, alguma coisa. Você vê que pessoas sem Jesus, ela faz um monte de absurdo nas suas vidas. Mas as pessoas que têm Jesus, eles acabam perdendo coisas e dizem: olha, eu tenho tudo, porque eu perdi coisas, mas eu não perdi aquilo que é tudo para mim. Amém? E se Jesus é tudo, Deus é tudo para nós, aquilo que nós perdemos hoje, a gente pode ganhar amanhã. Lembra da história de Jó? Amém? Aquilo que ele perdeu em um dia, a família que ele perdeu em um dia, né? Os seus negócios que ele perdeu em um dia, os seus patrimônios, as tragédias com os seus filhos, a doença que ele foi acometido, foi um momento, mas ele não perdeu a Deus. Dá uma olhada para quem está do teu lado e fala assim: você pode perder tudo, mas se você não perder a Deus, a Jesus, há esperança para você. Amém? Há esperança na sua vida, há esperança. E foi isso que aconteceu com Jó. Ele perdeu coisas, mas não perdeu Deus. E quem não perde Deus, querido, quando Deus volta, Deus ele honra e faz de forma dobrada, abençoada, recalcada, transbordante, no nome de Jesus. Amém? No nome de Jesus. Então aqui em Efésios 4, a partir do verso 7, para clarear um pouquinho para você a respeito de Deus, ele dá dons aos homens, capacidades. Efésios 4, do 7 ao 13, diz assim: a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Essa palavra também chama-se proporção. Deus ele derramou da sua graça sobre cada um de nós. Amém? Amém? Quem é de Cristo aí diz assim: eu tenho uma medida da graça de Deus sobre a minha vida. Amém, amado? Olha só, por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, ele levou cativos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa que ele subiu, senão que ele havia descido às profundezas da terra. Vamos lá. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas. Essa palavra encher aqui significa, ele organizou tudo aquilo que estava desorganizado. Amém, querido? Então ele preencheu, ele ajustou aquilo que estava fora do lugar. Isso aqui é Jesus falando dele voltando para o Pai e assentando no trono. Quando ele vai assentar no trono, ele volta para o Pai, o que ele faz? Ele diz assim, verso 11, e ele designou. Essa palavra designou significa, ele nomeou
ou ele levantou, ou ele deu autorização. Olha só, alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Agora preste bem atenção, ele deu dons, ele deu responsabilidade a pessoas. A pessoas. Para que ele deu essas responsabilidades? Ele vai dizer para quê? Olha só, com o fim de preparar os santos para a obra do... Quem é santo aí? Diga glória a Deus. Ele está dizendo, olha, eu vou levantar alguns, né, que vão ter às vezes os 5 talentos, outros com 2 talentos, para quê? Para que todos aqueles que às vezes têm um talento, eles sejam preparados para a obra do ministério. Você pode olhar dentro da igreja e falar assim, olha, você foi chamado para ser luz do mundo, sal na terra, para falar de Jesus, para pregar de Jesus, para falar do amor de Jesus, para transmitir a palavra de Jesus. Então ele deu os homens para quê? Para que as pessoas pudessem preparar os santos. Santos, quem são santos? São todos os salvos para o ministério. A palavra ministério significa para o serviço. Só que quando a gente fala para a pessoa que ela foi chamada e como filho de Deus, ela naturalmente, ela é alguém que testemunha a respeito de Cristo, todo mundo fica triste, né? Não, isso é o pastor, é outra pessoa. Foi a mesma coisa que aconteceu aqui com aquele que ganhou um talento. Tem muitas pessoas que não querem assumir aquilo que é responsabilidade dele também, que é, né, um encargo dele também. O que é o encargo? De falar de Jesus para as pessoas. Então ele deu para isso, olha só. E ele continua dizendo aqui, olha, para que o corpo de Cristo seja edificado. O que é edificado? Seja fortalecido, cresça de forma saudável, equilibrada, forte, tá? Verso 13, até que todos alcancemos a unidade da fé, nós tenhamos a mesma fé, e do conhecimento do Filho de Deus. Agora preste bem atenção agora. E cheguemos à maturidade. Qual que é o plano de tudo isso? Chegar à maturidade. Maturidade não é você esperar o cabelo ficar branco, não. Maturidade é você entender tudo e se comportar da forma correta. Amém, querido? Isso é maturidade. As pessoas dizem, né, com 70 anos eu sou maduro. Não, tem gente de 70 anos que é criança. Tem gente de 50 anos que é criança, de 40 anos que é criança. Então maturidade não tem a ver com idade, tem a ver com o crescimento interior. Amém, querido? Com desenvolvimento pessoal. Então vamos lá. E chegamos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Cristo é o nosso modelo. Então, nós que somos cristãos, aqui dentro da igreja, você pode apontar o seu dedinho santo para alguém que está aí, você que está em casa, eu aponto para você e diz assim, olha, você foi chamado para que no desenvolver da sua caminhada cristã, você seja parecido com Cristo. Amém? Então ele está dizendo, olha, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Você não vem aqui para ser um mendigo espiritual, não, você vem aqui para ser um filho de Cristo, amém? Um filho de Deus, assim como Cristo. Romanos 8, no verso 29, eu não vou saber citar o versículo aqui, mas ele é o filho, né, o primeiro, mas que a partir dele nós seríamos também a imagem e a semelhança do filho. Então a partir de Jesus nós também deveríamos buscar esse crescimento a ter o nível de maturidade e crescimento de Jesus. Amém, amados? Então, olha, ele deu dons aos homens. Agora preste bem atenção. A palavra capacidade aqui no original, quem já ouviu aquele texto? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Alguém lembra desse versículo? Amém? Então a mesma palavra que é usada para poder é a palavra usada para capacidade. Significa que essa capacidade aqui não é uma capacidade que é gerada em mim de forma natural.
é uma capacidade gerada em mim, de forma que o Espírito Santo, ele libera isso na minha vida. Diga glória a Deus, amém? Então essa capacidade que ele deu aqui é uma capacidade, querido, de um filho de Deus, cheio do Espírito Santo, para que ele desenvolva isso. Então uma pessoa que ela não tem o Espírito Santo, o que ela vai fazer? Ela vai enterrar. A palavra original aqui é dunamis, que significa poder, força, habilidade, poder para realizar milagres, poder moral e excelência da alma, poder e influência própria dos ricos e afortunados. Quer dizer, essa pessoa é uma pessoa que influencia, poder e riquezas que crescem pelos números. Então, essa capacidade que é dada aqui não é uma responsabilidade. Aí vem algo que a gente precisa entender, não dá tempo de falar hoje, e é complexo, que a gente não é salvo porque a gente, por obras, pelo nosso trabalho. Você pode olhar para quem está do teu lado, você não é salvo pelo seu trabalho, você é salvo pela graça. Agora preste bem atenção, há uma diferença muito grande aqui. Quando ele entrega aos homens, aos seus servos, ele está falando de quê? Servos. Ele está falando de quê? Servos. Mais uma vez está falando de quem? Servos. Mais uma vez, servos. Então alguém que já está servindo ele, está a serviço dele. A obra que a gente faz, que traz recompensa, não é uma obra de merecimento humano, é uma obra que Deus faz através de nós. Quem está entendendo aí? Diga glória a Deus. É a obra que é feita através do Espírito Santo que habita em nós. Amém? Vamos lá, deixa eu fazer você entender um pouco melhor isso aí. Zacarias 4, no verso 6, a Bíblia diz algo assim, olha, Zacarias 4, no verso 6. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não é por força, nem mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Lembra também em Atos, que eu acabei de citar para você, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Essa obra que é feita para Deus é feita em quê? No poder de Deus. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Não é uma obra de merecimento humano, é uma obra de relacionamento e vida com Deus, que traz os resultados para Deus. Então Deus ele deu o encargo, e junto com o encargo, o que Deus ele fez? Ele colocou o Espírito Santo na pessoa, que a capacita a cumprir o seu encargo. O seu encargo. E qual que era o encargo aqui, querido, que ele coloca na vida da pessoa? O encargo era esse, olha, você deveria, deixa eu encontrar aqui o versículo, bem no finalzinho aqui, verso 27, ele diz aqui, olha, para você ver que ele quer que multiplique. Verso 27, ele diz assim, então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Está vendo que quando ele deu, ele queria resultado? Às vezes, nós somos uma igreja, graças a Deus, que amamos a presença de Deus, amém, querido? Agora, a presença de Deus, ela precisa liberar a vida a partir de nós, amém? A nossa vida é um exemplo só. O primeiro lugar que o Espírito de Deus, ele precisa atingir é a nossa casa, é a nossa família. Esse é o primeiro lugar, querido. Se a vida de Deus que está em nós, ela não afeta as pessoas ao nosso redor. O que é afetar? Pode ser que aquelas pessoas ainda não se convertam, ainda não vieram para Cristo, mas pelo menos ela te respeita como um filho de Deus que carrega na sua vida a presença de Deus. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Amém? Então pelo menos respeita, né, a presença de Deus que está em você. E essa igreja que precisa avançar, que tem esse talento, essa obrigação, essa responsabilidade, não é obrigação, é essa responsabilidade, ela precisa, querido, voltar
a enxergar isso, né? A olhar para isso como algo que é um dever nosso, como cristão, né? De promover o Evangelho de Cristo. Olha só, deixa eu mostrar algumas coisas aqui. Qual que era o propósito do talento? Era multiplicar. Em Lucas 19, a Bíblia diz assim, ele faz um paralelo. Em Lucas 19, nós temos uma mesma parábola. Não é a mesma parábola, mas ela ajuda um pouquinho a você entender essa parábola. E nela, no capítulo 19, verso 13 de Lucas, diz assim, olha, então chamou os 10 servos e lhe deu 10 minas, e disse, façam esse dinheiro render até a minha volta. Qual que é a nossa responsabilidade, né, que Deus nos deu? Qual que é o talento que Deus nos deu quando a gente chega em Cristo? É esse talento aqui, querido, olha, que é o nosso dom. Vão e façam discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que lhe ordenei, e estarei com vocês até o final dos tempos. Esse é o talento que Deus colocou na mão de todos nós. Você pode olhar para quem está do teu lado e dizer assim, olha, você tem que crescer e gerar alguém parecido com o Cristo que está na sua vida. Amém? Você tem que crescer, parecer com Cristo e gerar pessoas parecidas com Cristo. Ensinar elas a guardarem. Esses são os talentos que todos nós ganhamos, está na nossa mão. No dia em que nós nos convertemos, nós entendemos que Deus colocou na mão de cada um de nós esses talentos. E o que nós estamos fazendo com esses talentos? E Ele deu a capacidade. Qual que é a capacidade? Ele deu o Espírito Santo. Olha só, Mateus 16:15 diz assim, olha, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as... Esse é o nosso talento. Quem acredita que tem isso aí como um talento que Deus colocou na sua mão aí? Diga, ergue as suas mãos e diga glória a Deus. Nós temos, querido, esse talento. Você pode não fazer, mas todo cristão, ele ganhou esse talento, né? Esse dom, esse encargo, vou usar essa palavra encargo, para que ele possa, querido, olha, frutificar ele. Todos nós ganhamos. Hoje de manhã eu conversei com o pastor Alex algo aqui, né, sobre evangelismo. E assim, a nossa igreja não tem uma estrutura de fazer um evangelista às vezes grande, né, mais impactante, que envolve pessoas. Mas eu disse para ele que os grandes começam quando a gente faz o evangelismo da forma correta. O que é o evangelismo da forma correta? É aquilo que nós buscamos aqui na igreja. É a gente, querido, se tornar um cristão empoderado pelo Espírito, cheio do Espírito Santo, que naturalmente ele influencia pessoas. Naturalmente ele vai influenciar a pessoa. A vida de Deus em nós faz as pessoas olharem para nós e ver Deus na nossa vida. E nesse momento você transmite o Evangelho para as pessoas. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Amém? A mulher samaritana, ela é o caso mais clássico disso. Olha só a mulher samaritana, ela vai até Jesus. Jesus prega o Evangelho para ela numa situação casual, né? Não foi marcada, não foi preparada. Ali, né, ela sai impactada. E aquele impacto do Evangelho pregado por Jesus entra tão profundamente no coração dela que ela faz o quê? Ela vai lá na aldeia, no lugar que Jesus não poderia entrar, mas quando o Evangelho entrou no coração dela, ela poderia entrar na aldeia. E lá dentro da aldeia fez com que as pessoas viessem até Cristo, ouvirem a Cristo e se converteram. Está entendendo? Nós somos um agente de transformação. Nós somos, cada um de nós. Amém, amados? Lá no seu trabalho, olha, aonde nós trabalhamos, aonde nós estudamos, é o lugar onde Deus nos colocou para falar do amor de Deus para as pessoas. É por isso que a gente hoje vê mais mau testemunho de crente nesses lugares do que propriamente o que, querido? Olha, pessoas que falam de Jesus para as outras.
Pessoas que de vez em quando, numa crise, num momento difícil, você diz para ela, senta aqui, deixa eu orar com você, deixa eu te aconselhar. E é nesses momentos que a gente entrega, né, esse talento, esse dom através do Espírito Santo. Você fala do amor de Cristo para as pessoas. Mas a pessoa que enterra o dom, nossa, eu sei que o Senhor é mau. Então é uma pessoa que ela fica preocupada, não, eu tenho medo de Deus. Aí não faz nada para Deus por medo. Olha só, nós temos aqui 3 servos que foram colocados em 2 categorias: os fiéis, que foram aqueles que colocaram os seus talentos a serviço do Senhor, e nós temos o infiel que enterrou o talento. Até coloquei aqui na frente do cemitério, porque são pessoas que muitas vezes morrem e levam consigo aquilo que era para eles aplicarem nessa terra. Amém, amados? Fiel, ele trabalhou através da graça e ele multiplicou o talento. O fiel, ele faz isso, ele trabalha através da graça, do fluir de Deus na vida dele, e ele multiplica o seu talento. Eu lembro que Jesus, ele disse para os seus discípulos, logo depois que ele voltou aos céus, ele diz assim, olha, não saia de Jerusalém até que sejais revestidos de poder do alto. Amém? Até que vocês sejam revestidos de poder. Lucas 24, 49. Então vocês não vão sair daqui se eu não der a capacidade para vocês, para que vocês possam executar o que eu entreguei para vocês fazerem. Mas depois que derramou-se o Espírito Santo, Pedro conseguiu pregar e as pessoas foram capazes de ouvir, de entender e de se converter. A palavra ganhou aqui significa produzir, dar fruto. Amém? Então aquele que saiu, ele produziu. Aquele que foi trabalhar, ele produziu e deu fruto. Deixa eu falar algo para você sobre o tempo. A cada dia que passa, você tem menos tempo durante o seu dia. Sim ou não? Você acredita que o sol, ele mudou a forma, ele está mais acelerado? O sol, você acha que ele está... Porque as estações, elas são medidas, né? Em Gênesis vai dizer isso, Gênesis 1,14, Deus criou as estações para medir os dias, os meses e os anos. Então, o tempo, né, aqui na Terra, ele é medido pelo sol. Você acha que o dia está passando muito rápido, o sol está mais corrido? Não, está tudo do mesmo jeito. Não mudou, continua na mesma forma. Mas por que nós não temos mais tempo para usar o talento, o dom que Deus nos deu? É porque tem um outro sistema fazendo você ficar tão ocupado, tão condicionado a esse sistema, que você já não consegue mais ter tempo de fazer coisas. E se você parar e analisar a tua vida, você vai entender que você está matando a sua vida porque você está gastando tempo com coisas insignificantes que está derrubando você e não permitindo você de cumprir aquilo que Deus tem na sua vida. Dá uma olhada para você. Esses dias a gente está fazendo treinamento de líderes. À noite eu passei uma tarefa para os líderes, né? Fiz na minha vida, apliquei na vida deles, aonde por 3 dias na semana, né? Toda semana, pelo menos aí uns 3 meses, a gente anota as nossas 24 horas, ou da hora que a gente levantou até a hora que a gente vai deitar, tudo que a gente fez. Avalia isso 3 dias na semana e você vai descobrir o que está consumindo o seu tempo todo. O que está consumindo o seu tempo todo? Você vai descobrir. Porque se você não fizer isso, você vai achar que a sua vida, né, ela está assim, nossa, esse mundo moderno está acabando comigo. Querido, quem tem que governar, a gente não consegue controlar o mundo. Quem entende isso aí, diga glória a Deus. Mas a gente pode controlar o nosso mundo. Amém? A gente tem que aprender. O Espírito Santo na nossa vida é para que a gente possa controlar o nosso mundo. Só que as pessoas, elas estão perdendo o controle. E quando elas perdem, elas estão matando aquilo que Deus colocou dentro delas para elas fazerem e viver. E eu quero dizer para você, aquilo que Deus deu para você fazer,
é o que trará as maiores alegrias na sua vida, querido. Amém? Maiores do que carro, você vai ter carro, você vai ter casa, você vai ter empresa, amém? Olha lá se você não vai ter uma casa na praia, eu torço para isso, não é problema crente ter isso de maneira nenhuma. O problema é quando isso torna-se o seu Deus. Quando essas coisas tomam o lugar de Deus, esse é o problema. Amém? Deus, ele é rico e ele é abençoador. Se você olhar para a Bíblia, né, os grandes homens de fé, eles eram ricos. Amém? Todos eram. Então, a gente pode, desde que a nossa riqueza seja Jesus. Desde que a riqueza não tome o lugar de Jesus. Não anule a obra de Deus na nossa vida. O seu sonho não pode anular, o seu casamento não pode anular, o seu próprio trabalho não pode anular. Estava conversando isso com o pastor Alex hoje. Eu falei assim: pastor, eu estava querendo organizar algo na minha vida, montar alguma coisa para fazer, mas eu só penso em igreja, eu só penso nas coisas de Deus, eu não penso em outra coisa. Eu não penso em outra coisa, senão eu já estava fazendo há muito tempo, não venho. A única coisa que eu penso é em Bíblia, em gente, em pregar, em ensinar, eu só penso nisso. Aleluia. Aí talvez alguém fale assim: pastor, então quer dizer que eu também tenho que ser um pastor? Não, você só tem que ser um crente cheio do Espírito Santo aonde Deus te colocou. Onde Deus te colocou? Ele te deu uma empresa, lá na sua empresa é um lugar onde Deus prega o evangelho através de você. Ele te deu um emprego, lá onde você está é o lugar onde Jesus fala, onde você prega o evangelho em nome de Jesus. Amém, querido? Olha, você não precisa ser pastor na igreja, você precisa ser pastor onde você está. Pregar o evangelho, né? Não é ser pastor, é pegar esse talento que Deus te deu, que parece mínimo e insignificante, e ser fiel. Ser fiel. O problema não é a porção que cada um recebeu, mas sim o que fizeram com a porção. Querido, tudo que a gente ganha de Deus é bom, desde que a gente use a Deus, use o que Deus nos deu, seja responsável, seja fiel. Ele diz: olha, aquele que for fiel no pouco, sobre o muito, eu o colocarei. Querido, isso aqui é um princípio, isso aqui é uma promessa. Aquele que for fiel no pouco, sobre o muito, eu o colocarei. Fiel. Querido, olha, aquelas pessoas que só querem te ajudar ou participar das festas, ele não é fiel. A maioria é aproveitador. Fiel é aquele que trabalha, né, desde o começo no pouco. No pouco. Todo lugar, seja empresa, propriamente igreja, as pessoas que elas estão, né, ela formam uma liderança, elas muitas vezes elas não gostam e nem têm muito interesse, a princípio, desde que passe por um processo de conhecimento, né, de desenvolvimento. Ninguém gosta de pessoas novas. Por quê? Está nesses lugares assim, né, de responsabilidade. Porque tem que estar alguém que é fiel, que comeu, né, às vezes o sal, né, com uma pessoa ali nos tempos difíceis. Mas na hora que está lá em cima, as pessoas elas querem comer. Elas aparecem. Quantas vezes, talvez na sua vida, quando você não tinha nada, muitas pessoas desapareceram, mas quando você começou a ter, elas apareceram na sua vida. Não é assim que acontece? Essa pessoa, você pode chamar ela de fiel? Sede fiel no pouco, que sobre o muito eu o colocarei. Olha só, o terceiro aqui, ele teve medo de falhar, o que impediu ele de tentar. A gente não pode ter medo de falhar, queridos. Você pode olhar para quem está do teu lado? Comece fazendo. Fale do amor de Deus para as pessoas, né? Fale do seu jeito. A gente está gravando agora os vídeos, né, aqui na igreja, e tem uma coisa boa dos vídeos, boa e ruim. Qual que é boa? A boa é porque você pode se autoavaliar. De vez em quando dá vontade de apagar um monte de coisa que a gente fala. Você já ficou te gravando, sim ou não? Amém? Tenta te gravar algumas vezes fazendo, né, alguma coisa. Grava você na tua casa, coloca uma câmera lá, pega um HD
e tenta filmar seu comportamento de vez em quando, né? As pessoas lá de fora fazem isso, então faz com você mesmo, você não vai mostrar para ninguém, e depois te avalia, se não dá vontade de cortar um monte de coisa, e se você não percebe um monte de erros, às vezes, que você faz. Então, a gente começa devagarzinho, só que quando você vai fazendo isso, você vai percebendo algumas evoluções, e elas estão acontecendo na nossa vida, e é interessante a gente ter a percepção de que essas evoluções, elas acontecem em quê? Quando a gente vai praticando e vai fazendo. Amém? Dá uma olhada para quem está do teu lado, assim, você está crescendo, é só prestar mais atenção nisso, amém? Teve medo da vida e das responsabilidades. Daqui a pouco eu vou falar algo para você, querido, olha, deixa daqui a pouco, olha, teve medo e enterrou, achou que estava preservando, mas estava dando prejuízo, né, para Deus, né? Você me deu prejuízo, é isso que Deus ele estava falando de uma forma exata. Olha, se você tivesse colocado pelo menos no banco, tinha ganhado juros. E eu lembro e coloquei aqui uma frase que eu também aprendi de Miles Monroe, que ele diz o seguinte: a morte de uma semente é o sepultamento de uma floresta. Você pode ser a pessoa que forma uma floresta de vidas salvas. Porque uma semente, você já viu que um pé de laranja é uma semente, né? Quando ela nasce e as laranjas também frutificam, quantas sementes tem dentro daquela laranjeira? Muitas. Então, quando uma pessoa falha nessa encargo que Deus colocou sobre ela não apenas está matando a semente dela, ela está matando as outras pessoas que poderiam chegar a Cristo através da vida dela. Amém, amado? A gente precisa ter esse cuidado. Quando você para, você está matando pessoas também, porque Deus ele confiou a você e em você. Aí vem a prestação de contas. Eu estou encerrando aqui. 10 minutinhos nós terminamos. Olha só, depois de muito tempo o senhor daquele servo voltou para acertar contas com ele. Voltou para quê? Você pode olhar para quem está do teu lado e dizer assim, olha, Jesus vai acertar contas primeiro com os seus servos. Amém? A Bíblia conta sobre 3 julgamentos que vai haver no final dos tempos. O primeiro julgamento é o julgamento dos salvos para recompensa. O que é? Aquilo que você produziu no reino de Deus através do Espírito Santo de Deus vai te dar posições no reino milenar de Cristo. Amém, queridos? Eu vou falar alguma coisinha sobre isso. O segundo julgamento é o julgamento das nações, que é no final dos tempos, né? Aquelas pessoas que às vezes ficaram da grande tribulação ali, né? Vai haver o julgamento das nações. Une-se todas as nações, as pessoas que sobraram na terra, e antes de entrar no milênio há esse julgamento. E há o terceiro julgamento, que é o julgamento do trono branco, que vai ser depois do milênio. Se você estudou hoje, né, o pastor Alex ensinou isso, lá depois do milênio. Só que esse julgamento, ele não é julgamento para absolvição, ele já é um julgamento para condenação. Amém? Então, que a gente, um dia, diante de Deus, a gente vai prestar conta dos frutos que nós geramos. Mas geramos como? Do nosso trabalho? Não, do trabalho de Deus através da nossa vida, porque não é porque eu fiz, é porque Deus ele faz através de mim. Porque quando a gente vem para Cristo, a gente foi crucificado com Cristo, já não vive mais eu, mas Cristo vive. Pelo menos a vida cristã é uma vida crucificada, onde já não vive mais eu, mas Cristo vive na minha vida. Amém? Então as pessoas, quando elas vêm para Cristo e elas acham assim, nossa, agora minha vida virou uma prisão, você às vezes vai perder um monte de coisas para você ganhar outras coisas depois. A vida com Deus é uma vida, querido, olha, que traz satisfação, que você entende. A vida perdida mostra que você tem que aproveitar tudo nessa vida. Eu estou vendo muitas pessoas tentando aproveitar. E por pessoas que estão aproveitando a vida nesse momento, principalmente aquelas que já ouviram o Evangelho, não demora muito, elas vão precisar de Evangelho. Pode ser que seja muito difícil elas voltarem a ser aquilo que um dia elas foram. Se não for engano, Hebreus no capítulo 6 vai falar algo parecido com isso.
Amém? Olha só, Lucas 19, não, deixa eu pular isso. Vamos ver as recompensas aqui, porque senão não dá tempo. A recompensa do fiel, a recompensa do infiel. No verso 28 ele diz assim: tirem o talento dele e entreguem aquele que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e será em grande quantidade. Quem quer? Eu penso assim, querida, a pessoa que ela é preguiçosa no reino de Deus, ela não pode ser recompensada. Quem quer saber por quê? Aí diga glória a Deus. Porque a recompensa é mais trabalho. A recompensa é mais trabalho. Se você tinha 5, agora tem 10, você tem mais trabalho com 5 ou com 10? 10. Então, recompensa em Deus é mais trabalho. Tá? Depois você vai ler, eu não vou ler aqui, mas você vai ler no capítulo 19, ele vai dizer que as recompensas para pessoas que produziram é o quê? São cidades, são 10 cidades, 5 cidades. Pastor, mas são cidades? Eu acredito que são lá no milênio, e acredito que também Apocalipse 2 e 3 também faz referência a algumas posições do milênio que Deus vai dar para essas pessoas que receberam suas recompensas. E o que é isso? Trabalho, responsabilidade. Aí as pessoas vêm para Cristo e acham que eles não têm as responsabilidades. Lá no Éden, antes do pecado e antes do diabo agir, havia responsabilidade. Eu falei isso aqui semana passada, ele deveria fazer o quê? Trabalhar, cultivar e guardar o jardim. O trabalho não é fruto da maldição no capítulo 3, é fruto do relacionamento com Deus e do propósito com Deus, capítulo 2, aonde há uma perfeição no céu. O jardim do Éden é o céu na terra. E eu concluo aqui dizendo: o mais importante não são habilidades que temos, mas é a fidelidade de usá-las para Deus. Tem tantas pessoas tão pequenas, querido, tem pessoas que são analfabetas, que às vezes não sabem ler a Bíblia direito, e elas falam do amor de Deus todos os dias para as pessoas. Você tenta imaginar o tamanho do talento que ela deve ter, mas aí Deus não olha o tamanho do talento, Ele olha o tamanho da fidelidade ao talento, ao dom que Deus deu para ela. Porque todo mundo vai dizer: eu trabalho. Que bom que você trabalha. Lá no seu trabalho tem vida? Trabalhe para Deus lá também. Amém? Trabalhe para Deus lá também. Fale do amor de Deus nesses lugares. Se uma pessoa com menos habilidade for fiel, receberá a mesma recompensa do talentoso. Nossas habilidades, elas são diferentes, mas o trabalho é o mesmo. Qual que é o nosso trabalho? Compartilhar a palavra de Deus de modo que se multiplique e propague em todo o mundo. E eu encerro dizendo o seguinte aqui, querido: olha, uma pessoa de sucesso com Deus é uma pessoa que é sempre fiel, independente do quanto ela tem. Você precisa ser fiel. Nós estamos no tempo do coronavírus, você precisa ser fiel na época do coronavírus. Você está em crise, está passando dificuldade, você tem que ser fiel na sua dificuldade. Quando as pessoas têm dificuldades e começam a ter, eu estou trabalhando demais, tudo aquilo que atrapalha a sua fidelidade, querido, está atrapalhando aquilo que Deus colocou na sua mão. Porque tem muita gente que está culpando o trabalho, está culpando o tempo, está culpando tudo, e dizendo: não, por causa disso eu tenho que parar. Você está sendo negligente, está enterrando seus talentos. Enterrando. As pessoas hoje estão buscando desculpas para servir a Deus do jeito que elas querem. E eu quero dizer para você, querido, olha, servir a Deus exige responsabilidade e exige trabalho, querido. Amém? Quando você serve a Deus, você tem o trabalho e a obrigação de pregar o seu evangelho para os seus filhos. Você tem a obrigação de ser um exemplo para o seu marido, para a sua esposa. Tem a obrigação, querido, o encargo de lá no seu trabalho testemunhar a Cristo através da sua vida. A gente tem essa obrigação. E eu quero só ler aqui, nós já vamos orar. O Senhor respondeu, verso 23. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Deixa
eu ler só o último para você. Esses dias eu fui questionado que eu leio sempre mais um, mas abra sua Bíblia aí, deixa eu acompanhar você aqui, eu prometo que é o último aqui, tá? Apocalipse 21, no verso 8. A Bíblia diz que esse que enterrou o talento, ele seria lançado nas trevas e lá haveria ranger de dentes. A gente não pode criar uma doutrina em cima disso, que um servo infiel, ele não seja salvo, né? Mas ninguém tem uma posição concreta a respeito disso. Mas eu quero aqui mostrar para você algumas qualificações negativas que Deus ele não aceita no que diz respeito a habitar com ele na eternidade. Amém? Tem algumas coisas que para Deus é importante e a gente precisa entender que a gente tem que, pelo menos esses que estão aqui, a gente tem que fazer de tudo, querido, para eliminar da nossa vida, porque um dia a gente pode ir para esse lago de fogo e não é esse lugar que Jesus morreu na cruz para a gente ir. Ele morreu na cruz para que a gente habite eternamente com Ele. Amém? Aleluia. Olha só, o verso 8 diz assim: mas aos covardes. O que é uma pessoa covarde, querido? Seria covarde alguém que abandona no meio do caminho? Sim ou não? Aquele que desiste quando não deveria desistir? Aquele que deixa, que ele entra num time, que ele entra no exército e ele pega e deixa todo mundo morrer e vai embora? Seria um covarde uma pessoa dessa? Sim, né? Então, os covardes, os incrédulos. O que são incrédulos? São aquelas pessoas que não creem em Deus, na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Incrédulos são aquelas pessoas que não valorizou aquilo que Deus ele disse. Outro, os depravados. O que são depravados? Aqueles que vivem, né, do jeito que eles querem aí, né? Acabando com a sua vida e tá achando que Deus ele perdoa tudo isso. Os assassinos. A Bíblia diz dois tipos de assassino. Um assassino é aquele que derrama sangue e o outro assassino é aquele que não perdoa o seu irmão. São dois tipos de assassino que a Bíblia fala. Então, uma pessoa que ele mata alguém, ele é assassino. Uma outra pessoa que ela não perdoa a outra pessoa, ela também é assassina. Tá? Os que cometem imoralidade sexual, são aqueles, poderia trabalhar apenas duas classes aqui, são aqueles que adulteram e são aqueles fornicadores, né? A gente poderia entrar, e tem tantos outros aqui. Os que praticam feitiçaria, temos a feitiçaria, que é aquilo que você vai, né, e vê no ocultismo aí, né, que são trabalhos feitos, e feitiçarias que são palavras que as pessoas lançam sobre outras pessoas, é feitiçaria também. Os idólatras. O que são idólatras? Idólatras são pessoas não apenas que adoram escultura, mas a palavra idólatra significa aquela pessoa que colocou outra coisa ou um outro ser no lugar de Deus. Então ele é um idólatra. Tá? Vamos lá. Todos os mentirosos. O que são mentirosos? São aquelas pessoas que elas não vivem a verdade, elas não aceitam a verdade, elas tentam manipular a verdade. Você entendeu? O que é um mentiroso? Isso não é comigo. Às vezes você está entendendo que é com você. Amém? Quem que é os mentirosos? Mentirosos, a Bíblia diz que é o filho do diabo vai viver onde o diabo vive. O que eu quero ler com tudo isso? Olha, o lugar dele será o lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. A Bíblia, querido, ela é muito forte. Imagina que nessa noite, em algum lugar, alguém morreu sem Deus.
Como que você vê na sua cabeça? Eu vou fazer um pensamento aqui para você, né, te dar uma ideia. Eu acredito, pode ser diferente, a gente não sabe, né, eu não sei. A Bíblia não vai falar o jeito que é aqui, né? A Bíblia vai contar a história de Abraão, que ele foi levado até o seio de Abraão. O Lázaro, né, quando ele morreu, foi levado ao seio de Abraão, e o outro, né, se viu no inferno. Mas eu lembro daquele filme, né? É claro que a gente tem que ter cuidado no filme não estar ensinando uma doutrina, mas ela às vezes faz a gente pensar em um detalhe sobre a morte. No momento em que pessoas morriam nas trevas, o que acontecia? Vinha aqueles animais, aqueles demônios negros, né? Eu acredito que não é assim, porque não é o demônio que lança no inferno, né? Deus que manda para lá mesmo, né? A pessoa vai para lá, mas lá pega ele e leva para esse lugar. Mas aqueles que são salvos têm sempre um anjo para conduzir ele para a presença de Deus. Amém? Então, amados, olha, quando a gente não cuida da nossa vida espiritual, do nosso talento, a gente também não cuida de pessoas importantes perto de nós, né, que precisam ser transformadas. Então, hoje eu queria dizer para você, sede fiel a Deus pela salvação que Ele deu para você. Junto com a salvação, Ele deu para você tantos talentos. Ele deu para você tantas capacidades através do Espírito Santo para você produzir no reino de Deus. E muitas vezes você fica achando que está ocupado, desmotivado. Querido, só existe um jeito de um crente ficar motivado. Quem quer saber aí, diga glória a Deus. Tem que pegar sua Bíbliazinha, ler ela, colocar, aprender a orar, ficar perto de quem está queimando. Amém? As pessoas que afastam de Deus, a primeira coisa que às vezes ela fala assim, eu saí da igreja porque não tinha o que eu queria. Só que aí as pessoas saem da igreja e vão andar com gente fria. Eu não consigo ver uma pessoa dessa queimando e avançando no evangelho. Eu falo para você, todo mundo que quer crescer em Deus tem que ficar perto de alguém que está crescendo em Deus, está querendo crescer em Deus. E eu digo isso aqui na igreja, se você perceber que alguém aqui, nessa igreja, está caminhando com Deus, fica perto dela. Se ela está querendo crescer, querido, olha, independente de quem seja, se tem um talento, 2 ou 5 ou 10, independente, se está querendo queimar a fidelidade dela, ande perto dela. Mas no momento, distancie daquela que às vezes não vai te ajudar. É um conselho que eu dou. Talvez os outros falem assim, mas ninguém vai andar com ninguém. Querido, eu não estou nem aí. A gente às vezes tem que ser muito franco nas coisas de Deus. Eu sou franco. Pula fora de quem está levando você para o buraco. Amém? E grude em quem pode levar você para Deus e viver as melhores coisas de Deus na sua vida. Amém? Tem um talento na sua vida. Eu quero que nessa noite você entenda isso. Eu não sei o que é. Talvez Deus tenha coisas tão lindas para fazer através da sua vida e você está satisfeito em sentar num banco às vezes. E a gente não pode, querido, olha lá no seu trabalho, onde você vai, por onde a gente anda, tem alguém que precisa ouvir o evangelho da graça, o evangelho que salva, que transforma. Amém? Se você não tiver o que pregar, mostre a sua vida para as pessoas. Amém? Fica de pé no seu lugar, vamos orar.